E aí algumas pessoas devem estar aí na live perguntando, puxa vida, mas esses dois estão falando de que tem que controlar o ambiente, temperatura, registrar, momento do ano, estado atual do indivíduo, beleza. Para quem não conhece a gente vai falar assim, puxa vida, mas esses caras estão falando aí, mas na prática mesmo não tem como coletar tudo isso. Não tem jeito. Dentro da rotina ali do treino ali, termina uma aula, acaba outra, começa uma outra aula, acaba um treino, tem que planejar, tem reunião daquilo, enfim. Como é que você ajusta isso tudo? Aí na continuação da sua fala. Boa. Vamos lá. Galera, primeiro ponto, hein? A Ideal tem um grande pressuposto que é o seguinte, a gente só fala de coisa que a gente faz no dia a dia, tá? Então, se você questiona assim, cara, vocês não fazem isso na prática não. Dá uma fuçada lá, vê onde a gente... Os trabalhos que a gente fez, onde a gente atua, você vai ver que a gente tenta falar muito do que a gente faz no dia a dia, tá? A gente se preocupa muito com isso. Falar daquilo que realmente é possível ser aplicado na prática, independente do contexto, tá? Com alta tecnologia, com baixa tecnologia, a gente tenta adaptar todas essas realidades. Dentro dessa ideia, como é que eu vou adaptar para eu conseguir, em uma rotina de muito trabalho laboral, personal de 7 da manhã a 11 da noite, conseguir controlar isso aí? Primeira coisa que eu vou fazer hoje com o meu smartphone, eu vou criar um Google Formulário de registro do meu dia a dia. Atendi aluno tal, hoje foi um dia de avaliação física. Nesse dia de avaliação física, aconteceu, eu fiz nesse local, foi essa temperatura, caso seja um teste aberto, tá? Isso vai influenciar muito a aeróbico, um teste de um RM, por exemplo, whatever, não vai fazer tanta diferença, mas eu vou colocar variáveis intervenientes ali para o teste. Vou anotar ali, um Google Formulário simples, só para eu anotar, clico em enviar, está registrado lá no meu conta Google. Quando eu for reavaliar, vou dar uma olhada rápida e ver, poxa, foi assim a situação do teste, será que eu vou conseguir reproduzir essas situações? Se eu não conseguir reproduzir as situações, eu posso até fazer o teste, mas eu tenho que levar em consideração que caso eu veja uma diferença, pode ser por causa dessa influência ambiental. Então, crie no seu celular o hábito de ter Google Formulários de registro do seu dia a dia. É como se for, ou você cria um grupo no WhatsApp, né? Só que o grupo no WhatsApp você não vai conseguir separar por data bonitinho. O Google Formulário já vai numa planilha de Google Online, né? Fica separado por data. Cria um Google Formulário onde você vai mandar lá. Olha, hoje foi essas situações, foi com esse aluno, e aí você deixa salvo lá como memória de registro. No Google Formulário, inclusive, você pode subir vídeo, arquivo de áudio, você pode subir outros arquivos, então às vezes você só anota na caixa de texto e depois faz o upload desse arquivo de texto que você salvou, ou desse áudio. O ideal é você ter uma memória do que está acontecendo, para depois você poder recorrer. Dica aí, acho que vale ouro, hein? Tô fazendo isso no dia a dia com meus atletas de preparação física. Só que eu tô fazendo isso por uma outra questão. Eu peço para eles filmarem alguns movimentos da série e eu mando um Google Formulário onde eles vão registrar o peso que eles treinaram para cada exercício e subir lá no Google Formulário, tem a opção deles subirem as filmagens dos treinos. Porque aí fica a memória de técnica de movimento, para eu comparar técnicas de movimento, memória de velocidade de movimento, mas também de carga, para eu poder acompanhar a evolução da carga. Mesma ideia para um teste de avaliação física. Aí, galera, tá na mão, simples e rápido. E a gente faz muito isso, tá? Então, às vezes lá no clube onde a gente trabalha lá, acontece avaliações simultâneas, né? E nós estamos em ambientes diferentes. O nosso registro é tudo feito pelo Google Forms, que é um aplicativo gratuito aí do Google. Basta você ter um e-mail aí ou uma conta vinculada ao Google, que aí você consegue acessar. Se você tiver dificuldade, escreve lá no Google, Google Forms ou Google Formulário. E aí você vai ter vários vídeos aí no YouTube. Ou manda um e-mail pra gente tenta te ajudar aí a montar uma forma de você registrar melhor esse teu dia a dia e aprimorar essa parte do controle dos testes que você faz. E aí um outro ponto que eu ia colocar, se você tem aluno, trabalha de 7 às 7, né, ou de 7 às 23, não importa, né? É preciso você ajustar um tempo aí do seu dia para você... analisar, né? Exatamente. Às vezes, não ter um aluno no certo horário, às vezes é mais um ganho do que uma perda financeira. Tá? Marcelo, eu vim de uma faculdade, né?
onde eu muito diversa, né? A turma tinha muitos homens, assim, então muitos personagens, atletas de esporte, e era aquela zona, assim. Mas uma coisa que a gente gostava de fazer era todo mundo junto, trocar ideia e tentar um provocar o outro para um ser melhor que o outro e acabava empurrando todo mundo. As meninas também, mas é porque a turma tinha essa característica um pouco mais masculina, acaba vindo muito para essa questão da zoeira e tal. Mas eu tinha um colega, cara, que hoje é um dos grandes personagens aí de Belo Horizonte, e ele reserva 2 horas do almoço dele todo dia para depois que ele almoça sentar no café e avaliar os treinos dele. Então todo dia ele tem estudo do treino dele mesmo. Olha, eu tive limitação disso aqui, pô, o aluno me provocou com isso aqui. E ele criou um puta diário de dia a dia de treino dele. Então ele foi conseguindo observar a evolução dele ao longo do tempo. Então, cara, você já pensou se você tivesse um diário das suas tomadas de decisão? Mudei supino de 45 graus para supino declinado porque o aluno sentiu dor no ombro. Aí toda vez que surge um aluno com dor no ombro, você vai lembrar que você conseguiu pensar nessa alternativa. Está na hora da gente ser um profissional que pensa mais sobre a nossa prescrição, né? Exatamente, legal demais. E isso é interessantíssimo, né? Pensando até aqui do nosso dia a dia ali, que em certos momentos a gente não tem um contato direto ali com o atleta e com o aluno, mas a gente fazer um diário mesmo, uma avaliação daquilo que a gente faz, a gente pode otimizar muito tempo.